não vai? É um prazer ter você novamente aqui comigo. Já vou avisando que essa live ela vai ficar gravada no Instagram e no YouTube. Se você tiver tanto no Instagram quanto no YouTube, você pode se inscrever no meu canal. Não se esqueça de fazer isso. Eu tenho certeza que você vai gostar de muita coisa que eu tenho postado. A gente sempre agrada de alguma maneira. Agradeço aqui a presença da Neide, da Ângela, da Eliana, da Rose Rovigatti, né? Karina, Lilian, tanta gente legal que tá aqui comigo e frequentemente, né? Tem me acompanhado em todas as lives. Hoje a nossa live é com a Samara e ela daqui a pouco vai estar com vocês, conosco, não é? Não é só com vocês, né? Conosco. Eu só estou aguardando ela entrar, né? Para a gente poder dar início. Mas seja como for, é um prazer aqui. A Samara Ramos já está aqui. Deixa eu convidá-la. E ela já está entrando, pontual. E gostaria de avisar também que semana que vem a gente vai ter uma série de lives. Para começar, uma na segunda-feira com a Raquel Agostini, empresária da Organizare, e que vai dar algumas dicas para a gente de organização. Sim, a gente passa o final do ano, Natal, Ano Novo, e tem algumas dicas legais em relação à organização para o próximo ano. Samara tá aqui com a gente. Oi, Samara, tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo também, Samara. É um prazer estar aqui com você e eu agradeço muitíssimo o fato de você ter aceito o convite, viu? Obrigada a você pelo convite. Samara, a nossa live leva mais ou menos uns 55 minutos, né? E o objetivo maior dessa nossa conversa é justamente aquele princípio que eu coloquei para você, né? Para que as pessoas se conscientizem cada vez mais a respeito das pessoas com deficiência. E mais ainda, né? Que elas sintam. Nossa, meu gatinho tá acabando com a cadeira do meu marido. E mais ainda, que elas sintam que qualquer deficiente, ele é igual a nós, melhor do que nós e pode nos ensinar muita coisa importante que nós, com todos os sentidos aflorados, não conseguimos enxergar. E eu queria contar um pouquinho antes de você começar a falar, para quem está aqui com a gente, o seguinte. Eu conheci a Samara, eu acho que ela era uma garotinha de uns 8 anos, mais ou menos, 9, não, Samara? 9 para 10. 9 para 10 anos e ela estudou com os meus 2 filhos. E assim, a Samara simplesmente conquistou a classe de uma tal maneira que vocês não acreditam. Mas aí, cada um segue a sua vida, você perde o contato com as pessoas, e um dia, na mesma escola que eles estudaram, tô lá conversando com a dona da escola, a Adriane Santa Rosa, quem é que não chega, se não é a Samara, com a mãe dela, pedindo estágio. E a Adriane recebendo ela, tal, Samara, que curso que você está fazendo? Eu estou fazendo letras. Falei assim, gente, eu falei assim, mas como eu sou pequena na minha cabeça, como eu sou uma pessoa assim, medíocre.
essa menina, ela tá fazendo letras, deficiente visual. É um show de bola. E aí, quando eu comecei com as lives, eu já tinha pensado na Samara fazia um tempo, mas eu não conseguia encontrá-la. E o meu filho falou: mãe, a Samara é essa daqui, né? Foi por isso que eu fiz o convite. Então, Samara, eu agradeço imensamente, mais uma vez, por você estar aqui e você representar um marco. Um marco na vida dos meus filhos, porque você, a sua presença, a sua dedicação e toda a vida a vivacidade que você tinha enquanto criança, ela se manteve. Parabenizar a sua família, né? Pelo apoio que até então vem te dando e por você ter essa disponibilidade por estar aqui e conversar um pouco da história com a gente. Então, a primeira coisa que eu tenho para dizer, nós temos aqui uma professora de letras que fala inglês e que tem muito a nos ensinar. E aí, Samara, o que você poderia falar da sua trajetória para a gente? Então, primeiramente, né, muito obrigada. É um prazer muito grande, né, estar participando aqui da live. Eu não conhecia suas lives. Eu instalei o Instagram tem 2 semanas. Ainda estou aprendendo a usar ele. É, mas achei muito legal o seu projeto, os seus vídeos. Estava vendo outra live agora há pouco que você fez também. Não vi a data, mas que parece ter sido bem legal também. E então, eu estudei lá, eu estudei na sala do João Vitor, né, no quinto ano. Eu lembro deles no meu aniversário até, no meu aniversário de 10 anos. Foi ele e o Felipe, o irmão dele. Isso. E, e a gente brincou bastante. Nossa, eu lembro até hoje disso. Não sei se eles lembram. É, aí eu fui depois para o Dom Pedro, porque o colégio americano só tinha até o quinto, né? Isso, Agora ele tem o nono. E isso. aí eu fui para o Dom Pedro, aí fiquei até o primeiro ano do médio. Aí fui para o universitário, fiquei até o segundo. E depois fui para Fechou. uma escola nova que abriu há pouco tempo no Parque Novo Mundo. Uma escola pública, chama Ornella. Eu Uhum. estudei no ano do médio. E foi muito boa, né? Assim, eu gostei muito do Dom Pedro. O problema é que no primeiro ano, assim, a gente tinha 50 alunos na sala. Então era muito complicado, né? Muito. Principalmente física, química, essas matérias. Eu sou de humanas, né? Aham. Aí eu mudei, né, de escola. Aí eu entrei na Unimep, eu ia fazer curso de Relações Internacionais, que eu sempre gostei muito de política, de economia. Ainda pretendo fazer alguma coisa da área. E só que não abriu turno naquele ano e eu entrei no terceiro semestre. Só que aí ficou meio complicado, né? Porque terceiro semestre a maioria das matérias era continuação e aí eu acabei indo para a segunda opção, que era letras. Eu sempre gostei muito de aprender línguas também. Sempre aprendi línguas online e gosto muito da área de tradução também. E se vocês ouvirem uma coisa estranha falando, é o leitor do meu celular, não se assustem. Ele é meio doido. Então, e esse é meu último semestre, né? Já estou com o TCC pronto, tudo. A gente não vai apresentar porque a universidade entrou em greve e não sabe quando vai apresentar. Mas eu entreguei já a parte escrita, tá tudo pronto, né? E, e atualmente eu dou aula online de inglês e português. Eu dou aula de português como segunda língua para estrangeiros, né? Que pretendem vir para o Brasil ou que aprendem por diversão, como eu.
E eu tô trabalhando também com tradução freelance, né? Nos sábados, assim, quando não tem tanta demanda de aula. E há uma semana eu comecei um trabalho de jovem aprendiz. Não sei se estão assistindo aí, mas eu convidei todo o pessoal. Um abraço para o pessoal da IBM. Eu comecei a trabalhar na IBM como jovem aprendiz e eu vou no setor de operação de computadores, que envolve muito a área de tradução também, porque assim, não tem quase nada traduzido, né, nessa área de tecnologia, né? Então tem muito que desenvolver ainda. Gosto muito de tecnologia assistiva, né? Tecnologia que ajuda pessoas com deficiência, não só visual, né? Mas todo tipo de deficiência. Eu não falei da minha deficiência. É tanta coisa que eu até esqueço, né? Da deficiência. Mas a gente ouve numa boa, viu? Eu tenho certeza que tá todo mundo aqui e fala assim: caramba, olha que essa menininha é danada. Ó, a Regina. Oi, pode falar. Coisa que a gente nem lembra que é deficiente, né? Olha isso. Olha só, muito bom. Samara, olha, a Regina Moraes, ela tá te mandando um beijo. Um beijão para você também. A Regina foi professora. Eu estudei ano passado lá no Senai. Eu fiz um curso pela Goodyear. E a Regina era intérprete de Libra na Hum, sala, né? Era a única que sabia Libra, assim, dos professores, né? E aprendi muito Libras com ela. Nossa, uma pessoa maravilhosa também. E eu gostaria muito de continuar aprendendo, né? Mas Libras é uma coisa que, como tá a pandemia e tal, Libras é uma coisa que é meio difícil aprender online, né? uhum. Então eu parei, mas assim, eu ainda lembro alguns sinais, tá, Regina? Eu ainda penso em Libras, porque quando a gente está aprendendo língua, uma língua, a gente tem que pensar naquela língua, né? Então eu ainda penso em Libras, às vezes mostro alguma coisa para o meu irmão, até brincando. E, e falando da minha deficiência, eu nasci com cegueira total, enxergo luz e retinose pigmentar, que chama. Alguns médicos dizem que é genético, mas assim, de muitos, muitos antepassados, né? Que nem minha bisavó nunca conheceu ninguém na família. E é isso, assim, quando minha mãe descobriu, eu tinha 4 meses, né? Eu rodei o estado de São Paulo fazendo exame e, e quando eu entrei no pré, eu tinha 5 anos, né? Eu ainda lembro até hoje do meu primeiro dia, aquele medo, né? Assim, um monte de criançada na sala, gritaria, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Mas hoje a gente está aí, né? Continuamos na luta. Nossa, assim, conforme você vai falando com uma tranquilidade tão grande que dá a impressão que foi tudo muito fácil para você conseguir alcançar tudo isso, né? E a gente sabe, É, foi mais difícil, acho que às vezes é mais difícil para os pais do que para a própria filha, né? Assim, eu lembro da minha mãe, quando eu entrei no pré, nossa, ela tava assim, porque os adultos têm, né, mais essa coisa de, ai meu Deus, e agora, né? O que que vai acontecer? A gente que é criança, a gente não tá nem aí, né? A gente vai, mas é um desafio, sim. Mas 21 anos, né? Já deu para acostumar bem já. nossa, Samara, 21 anos você já tem? Que beleza! É a idade do João, é isso mesmo. Você falou do aniversário e você não vai acreditar, mas até um tempo atrás eles tinham ainda a lembrancinha do seu aniversário, que era uma almofadinha que você entregou. Meu Deus! Eu tenho ainda até hoje também essa almofadinha.
tá? Nossa, olha isso, tantos anos eles ainda tinham, caramba, manda Exatamente. eles aí. Pode deixar, eu mando sim. E aí, Samara, para você ver, né? Tem pessoas que marcam a vida da gente e a gente que marca, né? Você que marca, e é de você que eu tô falando, nem faz ideia de que chegou a marcar. Marcou pela alegria, pela persistência, pela tranquilidade, pela inteligência, enfim, você conseguiu marcar por vários aspectos que são inerentes seus, são suas qualidades. Eu acho que isso que é o mais importante, né? E conforme você foi contando essa sua história, eu fico imaginando como deve ter sido, por exemplo, a adaptação sua relacionada ao Dom Pedro, vai para o universitário, depois muda para outro lugar. Como que foi esse processo de adaptação seu em relação a uma nova comunidade, a um novo espaço e dessas pessoas que estavam te recebendo? Você teve dificuldades de aceitação ao longo desses anos que você vem se relacionando com tantas pessoas? Então, assim, no Colégio Americana e no Dom Pedro até o oitavo, porque aí no nono eu não tive, né? Mas eu tinha, no Colégio Americano tinha a Marília, acho que você lembra dela, né? Uhum. No Dom Pedro, ela ficou um tempo também. Depois ela teve bebê, precisou sair. E aí tinha alguns monitores que já trabalhavam lá na escola como monitores mesmo, né? Eles eram estudantes da noite e de manhã eles trabalhavam como monitores, que eles conseguiam um desconto, tinha um projeto bem legal lá. E eles ficavam, tinha eu e tinha o Guilherme, que Ah, também é do visual. Acho que você lembra do Guilherme. Piroto, não é isso? Leonardo. Pironato, isso mesmo. É. Só que o Guilherme também tem uma deficiência intelectual, né? A dele não é só visual. Uhum. Aí tinha, né? No começo eu fazia tudo braille, né? Era tudo na maquininha lá. Para quem nunca viu, parece uma máquina de datilografia, pesada e barulhenta. E, e aí depois eu comecei a usar o notebook na escola, né? Adaptação, assim, no colégio Americana e no Dom Pedro, como eu tinha, né, as monitoras, eu ficava até mais tranquila. Mas assim, eu fiz muita amizade no, no colégio Dom Pedro também, né? No intervalo eu não ficava com a monitora, né? Eu ficava com as amigas, amigos, né? E o pessoal da sala me ajudava muito também, né? Então, eu acho que não foi tão difícil assim a adaptação. Aí depois que eu entrei no universitário, era uma sala pequena, também foi bem legal, fiz amizade com a sala toda também, no primeiro ano. No segundo, teve alguns conflitos e com a sala, assim, de. Não bullying, não digo bullying, mas coisinhas de adolescente, né? E não que todo adolescente faça isso. Certo. E aí eu fui pro Ornella, que é a escola que tinha acabado de abrir lá no Parque Novo Mundo, aqui em Americana. E também, como tinha acabado de abrir, o terceiro ano não era tão grande, né? E eu acabei reencontrando duas amigas que estudaram comigo no fundamental, do primeiro ao terceiro aninho. Ah, E foi porque a gente era muito amiga e tinha perdido o contato, né? E foi bem legal também, fiz amizade com bastante gente, arrumei um namorado na escola. que é normal também, não é?
É engraçado que todo mundo me pergunta se meu namorado era cego. Ah, Eu ah, falo, porque cego só pode namorar com cego, né? que coisa estranha. Muita gente me pergunta isso. Ah, ele também era cego? Não é, né? E Tá aí, certo, tá certo. né, uma coisa assim, as pessoas às vezes não pensam, né? Eu não julgo ninguém, porque, né, é uma pergunta assim, é, uma ignorância, mas no bom sentido da palavra, né? Por desconhecimento eu concordo. Geralmente nem sempre é por maldade, mas é justamente por isso, Samara. Pela falta dessa sensibilidade de entender que você, enquanto pessoa, qualquer um pode se apaixonar. Pois é. Aí eu entrei na Unimep, né, em 2017. Na Unimep foi mais assim, eu fiz muitos amigos, mas quando eu entrei, dá assim aquele frio, né, na barriga, como dizem. Porque a Unimep, perto das escolas que eu estudei, era gigantesca. E é uma faculdade muito grande. Uhum. Eu pensei, "Deus, como que eu vou decorar caminho? Como que eu vou andar lá dentro?" Porque as escolas, principalmente as que eu fiquei bastante tempo, tipo Dom Pedro, eu sabia o caminho inteiro da escola. Eu andava com os amigos, mas eu sabia, tipo, se eu precisasse ir para algum lugar sozinha, eu ia. Mas na Unimep é só Deus, né? É muito grande. É isso Mas mesmo. assim, foi muito legal, né? Quando eu entrei, eu sou um pouco tímida, né? Quando eu aceitei o convite, eu falei pra minha mãe, eu falei, nossa, eu tô com muita vergonha. Essa é a segunda live que eu faço na vida, que eu participo. A primeira foi de Halloween, quem quiser assistir, tá lá no Facebook, foi bem engraçada. E voltando à escola, né? No primeiro dia, quando eu mudei de curso, né? Eu entrei e assim, todo mundo já se conhecia, porque eu entrei no meio do ano. Aí eu pensei, meu Deus, todo mundo já tem o grupinho, todo mundo já é amigo de todo mundo. Aí eu tava sentada lá no fim do mundo. Aí a coordenadora me chamou pra ir lá pra frente. Eu falei, não, você não tá fazendo isso comigo. Apresentou pra todo mundo lá, tal. Aí tava chegando, foi uma cena engraçada, assim. Tava chegando a hora do intervalo, né? E eu ouvi que tinha alguns meninos atrás de mim. Aí eu precisava ir na secretaria para resolver a matrícula. Aí eu fiquei pensando, eu tava prestando atenção na aula e tava pensando, falo, não falo, falo, não falo. Aí eu tive coragem e falei com eles. Aí a gente fez amizade, somos amigos até hoje. E, e foi assim, né? É, o problema, não problema, mas assim, mais complicado foi com professores no nono ano, no Dom Pedro. Uhum. Porque, assim, no nono, no médio tinha 50. No nono tinha 45. Meu A gente entende que é um número grande, mas uma vez um professor, não vou nem citar a matéria, porque ele pode estar me assistindo, ele chegou na minha mesa e falou, Samara, eu não sei te passar matéria. Simples assim, né? E uma outra professora, nessa mesma série, não é série, mas agora é ano, né? Deus. Nesse mesmo ano, falou da mesma matéria, falou para mim, Samara, pode levar para você fazer em casa e pode ouvir um pouquinho de música aí, se você estiver no seu computador. Eu Ué, fiquei com uma cara de ué? E assim, na hora não tanto, mas depois que a gente para pensar, foi uma discriminação grande, né? Até porque é uma escola que eu estava pagando para estudar, né? Se fosse pública já ia ser grande a discriminação, mas
particular mais ainda, né? Uhum. E aí meus pais contrataram um professor para me ensinar exatas. Assim, na verdade, seria para ele me ajudar, né? Mas como nem todos os professores me ensinavam, ele me ensinava em casa. Mas foi muito bom também, eu adorei esse professor, né? Foi minha salvação, assim, em exatas, principalmente em física. E, e no segundo ano, que houveram alguns problemas assim, não com o professor, mas com o aluno mesmo. E na faculdade, eu tive problema com duas professoras. Foram poucas, porque eu tive muitas professoras na faculdade. Muitas mesmo, eu acredito. Eu tive muitas professoras. É, E tive dois professores homens. E que foram maravilhosos também. E assim, probleminha que às vezes tinha, né? E até hoje ainda tem, entra professor novo, aí eu falo assim para os meus amigos, eu não viro disco, né? Essa é antiga, né? É, tenho que ter os professores. Todo professor novo que entra, eu tenho que falar a mesma coisa. Não passa slide, me manda arquivo no Word, descreve imagem, né? Sempre a mesma fala. E às vezes tem, né? Principalmente aula online. A aula online é uma coisa muito complicada. Na Por quê? faculdade, Hum. na faculdade até que não foi tanta, mas eu tive aula online já que em cursos, né? Que era assim, o professor compartilha a tela, né? No famoso Zoom. Aí tá todo mundo ao vivo, o professor compartilha a tela, todo mundo tá lendo a tela do professor. Hum. Aí ele digita lá e passa slide. E às vezes, grande parte das vezes, eles não leem o slide, né? Aí vai eu escrever no chat, leia o slide, por favor. Aí ele não vê o chat. Aí eu Ah, fico com vergonha de interromper ele, né? Aconteceu já poucas vezes, mas assim, acontece, né? aham. E ele não vê o chat, porque às vezes ele tá compartilhando tela. Aí eu tenho que abrir o microfone e tenho que interromper. Aí não dá, a gente tem que falar também, tem que mostrar a voz, né? Não tenha dúvida. Mas é isso. Assim, a adaptação foi essa, né? Então, né, Samara, você está colocando algumas situações assim que são tão simples de serem resolvidas e que facilitaria tanto a sua vida, não é verdade? Hum, Ter um pouco de estar atento àqueles que estão à nossa volta, mesmo porque o que eu mesmo lendo um slide, não lendo, né, colocando o slide para o aluno ler, o professor também ele tem que lembrar o seguinte: não é todo aluno que vai conseguir entender aquele slide só fazendo aquela leitura pessoal, né? O professor está ali sim também para fazer essa complementação dessa aula e que a gente não perca a sensibilidade de entender a necessidade do outro, principalmente quando o outro tem qualquer tipo de deficiência, né? Especificamente. Samara, agora você já está no último semestre, você está falando que você está dando aula de inglês, que você já tem, querendo ou não, você já tem o seu dinheirinho, né? Você já consegue se virar. Como que é essa experiência de dar aula online para pessoas de diferentes países? Como é que você conseguiu, né, descobrir esse caminho para você mesma? Como é que foi esse processo? Então, foi assim. No começo do ano passado, eu sempre gostei da área da educação, né? Na verdade.
E antes de começar o curso de letras, eu comecei a entrar em alguns grupos. Eu não usava muito rede social, mas aí eu comecei a usar para essa área mesmo, né? Uhum. E eu tenho alguns grupos do Facebook de professores da área de línguas, professores de português, da área de tradução, em vários grupos do tipo, né? E aí eu via, assim, o que eles publicavam, nossa, eu achava incrível, né? Como que a pessoa consegue criar uma didática para ensinar, assim, e eram grupos do mundo inteiro. Porque, assim, grupo de Facebook, né? Você entra quem quer, então. E como muitos grupos eram em inglês, então gente de vários países entravam, né? Entendi. Aí, no começo do ano passado, eu tive a ideia de criar uma página no Facebook para ensinar inglês e português gratuito. Hum, E eu ainda tenho essa página, ainda faço esse tipo de trabalho. Por que que eu tive essa ideia, né? Muita gente fala, nossa, eu queria tanto aprender uma língua diferente, mas é muito caro. Essas escolas são muito caras. E assim, a vida inteira eu aprendi online. Eu nunca paguei um curso de inglês, né? Nem de espanhol, que eu falo também espanhol. E aí eu tive essa ideia de tornar o curso mais acessível, né, para as pessoas que não podem pagar, no caso, ou que falam que não tem tempo, né? Porque no caso online você pode entrar a hora que você quer, né? certo. Então, essa página ela é em inglês e em português, ela é bilíngue, e eu publico dicas para aluno, ou coisas assim que sem perceber eles aprendem, tipo música, alguma coisa de história, cultura de vários países, sobre filme, coisa assim de entretenimento que façam eles terem vontade de estudar, né? Aham. E aí eu, no meio do ano passado, eu comecei a dar aula particular presencial. Dou aula ainda presencial, não tô agora porque tá a pandemia, então tá tudo Ah, online, né? certo. Aí eu comecei a dar aula presencial, aí eu pensava assim, mas como que eu vou dar aula para pessoa que tá vendo? Porque para mim é mais fácil dar aula para pessoa que não tá vendo do que para pessoa que tá vendo, né? Porque assim, aluno gosta muito, vocês no geral, vocês gostam muito de imagem, né? Tudo que Uhum. é imagem você distrai. Então, Boa. é verdade, eu falo isso para meus amigos também. E eu comecei a criar um material. Eu não uso livro, eu uso algumas atividades de livros que eu consigo online, mas nem todos os livros são acessíveis, né? Livro didático. Eu gosto bastante da Cambridge e da Oxford. Eu uso bastante material deles. E eu crio também atividades, né? Tipo, eu escrevo lá, crio, invento lá, né? Um texto sobre qualquer coisa. Eu pego, por exemplo, os alunos que são individuais, né? Eu tenho um aluno que ele gosta muito da Hungria. O sonho dele é ir para a Hungria. Então eu falei para ele, vamos estudar sobre a Hungria, né? Que é uma coisa que ele gosta muito. Então Olha, eu crio texto, eu pego notícias da internet, a gente vê músicas de lá. Aí, tipo assim, eu pego algum texto, aí eu crio lá as perguntas pro texto, faço muita aula de conversação também. E, e assim, no estágio, eu amei demais o estágio no Colégio Americana. Fiquei muito triste quando eu tive que sair, porque como a escola agora está virando bilíngue, que eu acho ótimo, né? Na minha opinião, todas as escolas deveriam ser bilíngues, principalmente as públicas, né?
Então, eles pararam com o estágio, né? Uhum. Mas, assim, muito triste, né? Eu amava muito as crianças, assim. Eu ficava com a educação infantil até o quinto, né? Aham. Nossa, infantil era demais. Eles são muito fofos, né? Eu lembro do primeiro dia, eles começaram a me perguntar tudo, 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 como que eu fazia isso, como eu fazia aquilo. Eu falei, nossa, gente, agora para responder tudo isso, né? Mas eles são muito fofos, nossa. Uma vez eu fiquei numa sala aplicando prova pro quarto ano e eu estava ajudando, não sei se você conhece o Davi. Não, não me lembro dele. Agora ele tá no quinto. Ele é autista. Então eu ajudava ele às vezes na sala, né? E eu tava ajudando ele na prova. Só que eu não dava resposta para ele. Eu ajudava ele, tipo assim, se ele não conseguia ler alguma palavra, até porque Uhum. grande parte da prova era em inglês, né? Então ele soletrava para mim a palavra e eu ajudava ele a ler, né? E aí eu lembro que chegaram dois meninos desesperados. Samara, 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 me fala a resposta da prova. Eu falei, eu não tô falando a resposta para ele, né? Aí eles falavam, ai, mas a professora não tá aqui. Eu falei, a professora não tá aqui, mas isso é uma prova, né? Então, mas assim, foi muito legal. Ele é muito fofo, Davi. Olha E só. ele é gente, nossa, ele é muito fofo. E, e uma vez uma menina me perguntou, na minha aula da minha sala da faculdade, eu tava falando, a gente tava compartilhando as ideias, os relatos do estágio, né? E ela falou pra mim, como assim você ficar com um menino autista? Ué, eu fiquei com ele. Eu não sabia responder assim. Tipo, pra mim foi uma coisa normal. Pra quem tá vendo, não é, né? Então, Hã? ela falou: ai, desculpa a pergunta, mas como que você ficava com ele, né? Aí eu falei que ele também me auxiliava, né? Ele aprendeu também a me ajudar. E, e foi uma experiência muito legal. E também eu acho que nessa situação é uma questão, né, Samara? Tipo assim, você tá aqui, você é estagiária, a situação real é essa, precisamos da sua ajuda para isso, não é? Você ter sido tratada como uma pessoa que você é, não uma pessoa que ela é deficiente, portanto ela não pode fazer isso. Muito pelo contrário. Eu vejo que nessa situação o desafio está posto. Aliás, o desafio para ficar com um aluno autista, ele é para quem enxerga todas as cores e para quem não enxerga todas as cores na mesma proporção, não é verdade? Verdade, exatamente. Acreditaram que você podia fazer, você foi lá e fez mesmo. E fez mesmo. Samara, então, assim, eu tô ouvindo toda essa sua delicadeza, né, em se preocupar com como o aluno vai aprender, né, esse cuidado de conversar com o aluno, e preparar uma aula para ele a respeito do tema que ele gosta. Você continua fazendo esse trabalho voluntário de ensinar as pessoas uma outra língua? Eu continuo sim. E eu É, vou divulgar a sua página? deve. Qual que é a sua página? Que eu não sei. Eu não lembro se eu já convidei você, mas eu acho que sim. É porque eu clico lá em convidar todos. E eu acredito que o convite vá para todos, mas eu não sei se vai. Chama Fluent, é tipo fluente, mas sem o E. Aham. Now, N-O. Ah, Fluent Now.
Tá, eu vou dar até uma olhada para colocar aí na descrição quando eu colocar, postar o vídeo. Olha, você está recebendo beijos, você está, várias pessoas aqui estão te cumprimentando, né? E a Dani, a Vilma Pinheiro, a Vilma Pinheiro, você conhece? Minha prima! Ah, tá aqui. A A Dani Cruz, que é professora lá do colégio, né? Também. Então, para você saber que essas pessoas, elas estão aqui. Tem uma outra que falou a respeito do apoio que a sua família sempre deu. Uhum. Tem várias pessoas que, né, ao longo da live estão se manifestando em relação a você. Então eu destaquei, né? Eu vou verificar essa questão certinha do endereço da sua página, essa sua sensibilidade de querer ensinar alguém e um custo zero, né, para a pessoa, em termos de dinheiro, zero. E as aulas pagas? Se uma pessoa quiser aprender inglês ou espanhol com você, como é que ela entra em contato? Então, na própria página, eu tenho o e-mail para contato para aula particular. Porque aí a gente usa, eu passo até os livros para a pessoa, né? Eu tenho um livro que eu tenho inteiro em arquivo, né? Que eu mando para algumas pessoas também para estudarem mesmo fora da aula, né? E aí a gente faz reuniões, né? Assim, no Zoom ou no Google Meet, que eu gosto dos dois, são os que eu mais me adaptei bem, assim. E já fiz ligação por vídeo no WhatsApp também. Uma Nossa, vez foi muito legal. Uma vez eu encontrei fiz amizade no Facebook com um fã de rock, que eu participo de muito grupo de banda, né? E ele é da Indonésia. Aí ele me perguntou se eu já tinha usado o WhatsApp para dar aula. Eu falei que não, porque assim, eu não fico passando meu número para o mundo inteiro, né? tá certo. Aí ele falou que ele conversa com o pessoal aí de vários países por WhatsApp, que ele acha legal. Eu falei, então eu vou te passar meu número, né? Aí a gente Aham. já fez várias vezes ligação por vídeo, foi bem interessante, né? E as aulas particulares, assim, a gente vê a disponibilidade da pessoa, tipo, dependendo do nível, né? Eu posso colocar com outras duas ou mais pessoas, né? Que antes da aula eu sempre eu falo para ninguém se assustar, porque todo mundo assusta com essa palavra, teste. Eu sou uma pessoa que me assusta com essa palavra, Tá certo. mas é um teste assim, da conversação e da escrita para ver até onde a pessoa consegue, né? Lógico. Porque eu não posso dar um nível basiquinho se a pessoa já está no intermediário. E o contrário também, né? Então, tem o e-mail lá na página, que aí podem entrar em contato por e-mail. Aí a gente marca uma reunião, né, ao vivo. As voluntárias, nem sempre eu consigo marcar ao vivo. Às vezes a gente faz gravado, Ah, porque dependendo do país, o horário é muito longe, né? É muita diferença. Então, não é sempre que dá para fazer ao vivo, mas tem ao vivo também. Samara, eu vi uma foto sua na bateria, é isso mesmo? Gostei da pergunta. É isso mesmo? É isso mesmo? Então você está contando um monte de coisa e está esquecendo de falar que você é baterista. Eu toco por diversão, assim, não toco profissional, né?
Mas eu tenho vários amigos que tocam em banda, né? Aqui de Americana e São Paulo também, da região toda. Do Rio também, um abraço para os Anders, se eles estiverem me assistindo. E meus amigões também. E no fim do ano passado, em dezembro, uma banda me convidou para tocar uma música com eles, que foi o último show da banda, que a banda acabou, né? E aí a gente fez um vídeo, foi filmado, né? Meus pais filmaram e Hum. acho que o fotógrafo também filmou. Foi bem legal, assim. Eu tava com muito medo, né? Porque eu sou tímida, mas foi bem legal. Olha, Eu adoro, Samara. Não, pode falar. Eu adoro. adoro tocar, eu falei. Olha, Samara, você é uma caixinha de surpresas. É uma caixinha de surpresas, porque olha, não é possível. E assim, de tímida, quem tá assistindo aqui, eu acho que não tá concordando com você, não. Depois que eu comece a conversar, eu consigo, né? Mas, por exemplo, se eu sei que tem muita gente. Aqui ainda é por vídeo, né? Uhum. Mas, tipo, eu sei que tem muita gente me assistindo, igual no dia da banda. A gente fica com medo de errar, de não lembrar a música, né? Mas aí ficou bem legal o vídeo. Nossa, olha só. Aí é uma outra habilidade que a Samara tem, né, gente? Além de tudo, a menina é baterista. Samara, e agora que você está inserida no mercado de trabalho como jovem aprendiz, como é que está sendo essa experiência? Como é que você está? Opa, nossa, a gente só tem 12 minutos, Samara. Como que você está encarando esse novo desafio? Então, eu tinha feito já um trabalho de jovem aprendiz, que é esse que eu conheci a Regina, né? Que Uhum. foi o curso lá pela Goodyear. Esse não vai ser só o curso, vai ser uma empresa também. Tá. Então, na semana, daqui 2 semanas a gente começa na empresa, né? Agora está sendo a formação no instituto lá de Campinas, né? Que é tudo online. E depois eu vou começar na empresa. O que eu fiz no Senai era para PCD. Esse da IBM não é. Então, assim, na turma vai ser tudo misturado. Na minha turma eu vou ser a única deficiente. Entendi. Mas assim, já fiz amizade até com o gerente da empresa. Tá sendo bem legal, né? Assim, os professores também são muito bons do instituto. Um beijão pro Denis, que foi meu professor no Senai também. Professor maravilhoso. E, e tá sendo assim, melhor do que eu pensava, sabe? Tá superando minhas expectativas. Puxa vida, que bom. E esse tipo de inserção no mercado para o deficiente visual é muito difícil acontecer, Samara? Há alguns anos atrás até era, né? Uhum. Agora não tanto porque tem a quantidade lá, a porcentagem, né, de deficientes que a empresa deve contratar, né? Mas, assim, normalmente eu não me inscrevo só em vagas PCD, porque eu me inscrevo em todo tipo de vaga, né? Assim, se eu estou procurando emprego. E Tá. essa aí foi tudo misturado. Tem deficiente, a maioria é física, né? Aham. Tem deficiência no braço, mas no setor que eu vou ficar é só eu. Mas assim, dependendo do serviço, né? Não tem como. Por exemplo, meu pai trabalha numa metalúrgica. Ele trabalha com ferramentaria. É uma coisa meio impossível, né? Certo. Mas, mas assim, um serviço desse com operação de computador, né? Uma coisa bem mais acessível. Nossa, mas é muito, muito interessante. Se vocês tiverem alguma
pergunta para fazer para Samara, fiquem à vontade, mas eu queria destacar, primeiro, essa comunicação da Samara, que é fantástica, né? E essa delicadeza, né, Samara, que você tem para falar das situações mais difíceis que você foi enfrentando ao longo da vida. A gente não vê você, pelo menos eu não estou vendo você como uma menina que se deixou levar pelas dificuldades. E eu gostaria de novo de parabenizar, né? Especialmente você, a sua família deve ter um orgulho muito grande de você, Sim. porque digamos que você é aquela pessoa que quando decide aprender, aprende. E não importa, né? Não importa qualquer empecilho, desafio, você vai com medo, mas vai. Eu acho que é principalmente isso. Extremamente inteligente, de bom coração, né? De bom coração, porque está disponibilizando seu tempo também para ajudar outras pessoas. O que mostra que o deficiente, né? Vamos falar do deficiente visual específico agora. Ele não é um coitadinho, ele precisa de oportunidade para mostrar quem ele é. Nós é que somos cegos, eles são só deficientes. Né? Deficientes porque não conseguem ver o que nós vemos, mas em compensação, eles veem muito mais do que nós. Porque em pleno século XXI, nós ainda achamos que um deficiente não é capaz de fazer as mesmas coisas que nós. Eu gostaria de saber aqui dos presentes quem é que toca a bateria, quem se disponibiliza a ensinar uma língua, uma outra língua, ainda mais gratuita. Quem é que enfrenta o medo de mesmo indo para a Unimep, uma universidade, né, uma faculdade imensa, mas vai? Quantos medos nos paralisaram e passaram a ser uma deficiência para nós? E a Samara não tem esse problema. Aliás, não que tudo seja a mil maravilhas, né, Samara? Mas é um exemplo de pessoa que nós temos que agradecer por existir. E a Regina está falando aqui, nossa Maria, como eu aprendo com eles. E a Regina trabalha, né, principalmente com surdos. E a Regina vai estar aqui o ano que vem comigo, se Deus quiser, falando um pouquinho do seu trabalho. E Samara, é assim, obrigada por ensinar tantas coisas boas e ser esse espírito de luz que está entre nós e nos ajudando demais. Imagina, obrigada a você, parabéns pelas lives, né? Muito interessante que agora mais pessoas, né, estão falando sobre inclusão, sobre não só sobre deficiência, mas sobre qualquer tipo de inclusão, sobre racismo, sobre LGBT, sobre diversidade no geral, né? Uhum. Ainda somos, né? Pessoas, às vezes, muito excluídas da sociedade, né? Então, é muito legal esse trabalho aí. Quero assistir sua live, Regina. Muito legal, hein? Sou apaixonada por Libras, eu adoro línguas, né? Sou Uhum. apaixonada também. No momento E certo você vai conseguir aprender. vou sim. Ano que vem, quando passar a pandemia, eu vou ter umas aulas com a Regina, hein, Regina? Aí não. Olha, a Dani Cruz, ela tá falando assim: eu já era uma admiradora sua, e agora sou mais, ainda mais porque você é roqueira como ela.
Vamos trocar uma ideia. Olha só. Então, eu queria deixar para você finalizar, contar um pouquinho dos seus planos e finalizar o ano, né? Digamos assim, a gente já está no final do ano, logo logo é Natal, o Ano Novo. E qual que é a mensagem que você gostaria de deixar para todos nós, Samara? Esse ano foi um ano muito difícil para todos, né? Alguns falam que para pessoas com deficiência foi mais ainda, né? Principalmente para deficiência visual, porque a gente não pôde ter contato. Vocês ainda estão vendo as pessoas, né, online, a gente só ouvindo mesmo. É, mas assim, sobre meus planos, eu pretendo fazer uma pós na área de linguística, né? E pretendo muita coisa, pretendo fazer intercâmbio. Canadá é meu sonho de consumo. E Olha lá! quem quiser me levar para o Canadá, tá? Eu aceito. É isso aí, tem que espalhar a notícia, viu, Samara? E a mensagem que eu deixo para as pessoas eu até participei de um trabalho de uma amiga, né? Foi um áudio. Várias pessoas com vários tipos de deficiência gravaram áudio, né? E a mensagem que eu sempre deixo, né? Não fale não. Ah, eu não posso. Ah, eu não consigo. Ah, eu tenho medo. Ah, eu não vou. Não vou me arriscar, né? Porque senão você para no tempo, se você falar não para tudo, né? Então, assim, a mensagem é essa, né? Não desistam, né? Às vezes a gente pensa que tem, nossa, milhões de motivos para não fazer isso, para não tentar, né? Mas a mensagem que eu deixo para as pessoas é essa, né? Continuem lutando pelos sonhos, mesmo se os sonhos forem meio malucos, lutem por eles, né? Porque a gente sabe que todos nós temos nossas limitações, né? Não só o deficiente, mas assim, todos temos as habilidades, né? Nossas habilidades, nossas limitações, só que a gente consegue vencer essas limitações, né? Então, essa é a mensagem que eu deixo para todos. Desculpem se eu esqueci de mandar beijo para alguém. Um beijo para os meus amigos do Hurry Up, um beijo para os meus amigos de todas as bandas, um beijo para minha família inteira. Meus pais não têm Instagram, então eles não estão me assistindo. E um beijo para o povo do Senai, um beijo para o povo da IBM, um beijo para o povo da Unimep. É muita gente, viu? Não dá para falar o nome de todo mundo. Eu acredito. Gente, mais de 5.000 pessoas visualizaram o post dela no Facebook porque ela ia fazer a live. Pensa num serzinho que por onde vai conquista pessoas. Pensa numa coisa dessa. Se essa menina não está aqui para iluminar mesmo, todos nós. E são lindas as suas palavras, elas são efetivamente importantes para qualquer pessoa. Nunca diga não. Nossa, super apoiada, Samara. Muito obrigada. São 9 horas. Daqui a pouco tá caindo, né? Porque o Instagram, com 59 minutos, ele já para. Para vocês que assistiram, se vocês quiserem divulgar, também vai ficar no Instagram e no YouTube. E semana que vem nós vamos ter lives novamente. Vai ser a última semana do ano com 3 lives super especiais e eu conto com você. Samara, muito obrigada mais uma vez. Adorei participar, muito obrigada. Tá? Um beijo bem grande para você, que Deus abençoe muito e um beijão para os seus pais, tá bom? Eu também. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Para você também.